Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E vamos ler dos versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O Senhor está cuidando da sua igreja. Ele que voltou para o céu, mas disse: não deixarei vocês sozinhos, estou convosco todos os dias. Ele manda João, o seu apóstolo, escrever carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas representa as igrejas que estão espalhadas por toda a face da terra, em todas as eras, em todos os tempos. E não apenas aquelas igrejas às quais foram enviadas estas cartas. Pois que os mesmos dilemas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, são e serão sempre experimentadas por todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós vimos sobre a igreja de Éfeso, vimos a igreja de Esmirna, e hoje o Senhor nos quer falar através da igreja de Pérgamo. E esta carta que o Senhor fez o apóstolo João escrever ao anjo da igreja de Pérgamo, ao pastor da igreja de Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Começa dizendo o Senhor. A cidade de Pérgamo, ela foi construída sobre uma colina que ficava 305 metros acima da paisagem ao seu redor, criando assim uma fortaleza natural. Era uma cidade sofisticada, um centro de cultura e educação grega que tinha uma biblioteca com mais de 200.000 volumes. Mas também Pérgamo foi o centro dos 4 cultos importantes de entidades, de deidades importantes no Império Romano e na história da Grécia Antiga. E este centro dos 4 cultos rivalizava com Éfeso, que era também um lugar marcante, de muita afluência daqueles que cultuavam a entidade que era a patrona daquela cidade, segundo os próprios Efésios. O deus principal da cidade de Pérgamo era Asclépios, cujo símbolo era uma serpente e era considerado o deus da cura. Você já viu que o símbolo da medicina é uma serpente com uma espada e um cálice? Esse é o símbolo de Asclépios, o deus principal
da cidade de Pérgamo. Ele era considerado o Deus da cura, por isso a medicina absorveu aquele símbolo. Eu quero te perguntar, para você que está fazendo medicina, ou você que está fazendo algum tipo de faculdade relacionada à saúde, e você talvez não sabia, achava até bonito, afinal o que tem de mais aquele símbolo? Acontece que aquele símbolo está relacionado a esse Deus de Pérgamo, que era o Deus chamado Deus da cura. As pessoas vinham para Pérgamo de todo mundo para buscar a cura desse Deus. A ciência que descarta, despreza Deus, tomou para si, na cadeira da medicina, o símbolo de Asclépios. Mas você não precisa tê-lo, porque você não é obrigado a ter. Talvez o seu diploma tenha, porque a faculdade que você cursou ou está cursando vai colocá-lo lá. Mas isso não significa dizer que você deve ter. Porque aquele que de verdade é o Deus da cura, é aquele que criou o homem, o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. Esse é o único, eterno e verdadeiro Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que morrendo na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele nos sarou para a eternidade. Nenhuma ciência pode trazer a cura que só Jesus pode. Ele é o único e verdadeiro Deus da cura. Seu nome é Jesus Cristo. Muitas pessoas vinham a Pérgamo de todo mundo para buscar a cura desse Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente ficava curada. Espera aí, pastor. E aí? Ué, você nunca viu as chamadas curas espirituais? De pessoas que, possuídas por espíritos, levam enfermos à cura? A palavra de Deus diz que o diabo, ele se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas. Por isto, não é nada aquilo que o diabo faz de usar uma pessoa possuída por um ente da parte dele e que venha operar uma cura, mas não é o nome de Jesus, não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Senhor da luz quem ali está. E por que é que ele consegue fazê-lo? Porque aquele que pode colocar a enfermidade no homem pode tirá-la. E a enfermidade só passou a existir na história humana, na face da terra, por causa do pecado. Deus não fez a enfermidade para matar o homem, ou para deixar o homem doente. Não havia enfermidade no Éden. A enfermidade passou a existir por causa do pecado. É o inimigo que passou a ter autoridade, poder para manipular as coisas que aqui existem, com o objetivo de matar, roubar, destruir o ser humano. Aquele que tem o poder para colocar uma enfermidade, também tira. Mas quando Jesus, e só Ele pode curar de uma enfermidade, Satanás pode tentar colocar quando ele quiser e nunca pode. Porque só o Senhor abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. E por que ele faz isso, o diabo? Para enganar as pessoas. Porque desde lá do Éden, quando ele levou o homem a tirar de Deus a glória que era do Senhor, buscando para si, agora ele continua fazendo o mesmo, levando o homem a colocar a glória que deve ser só de Deus em uma imagem de escultura, a quem o homem reputa ter autoridade e poder para realizar milagres
e fazer prodígios. E quem é que está atuando através daquela imagem? Satanás. O verso 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Assim, amados, como os romanos usavam as espadas de autoridade e julgamento, a espada afiada aqui de 2 gumes de Jesus representa a autoridade e julgamento final de Deus, que estão por chegar a toda a terra. Ela também pode representar a futura ação de Deus quando separará os crentes dos incrédulos, porque os incrédulos não podem experimentar a recompensa eterna de viver no reino de Deus. Chegará o momento em que os ímpios irão para o inferno e os crentes em Jesus irão para o céu. E a espada do Senhor que separa. No verso 13, o Senhor manda João escrever dizendo: conheço o lugar em que habitas. Igreja de Pérgamo, eu sei onde vocês estão. E é onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amados, como centro de 4 cultos idólatras, Zeus, Dionísio, Asclépios e Atenas, Pérgamo foi chamada de a cidade onde Satanás tem o seu trono. Quando nós pensamos em um trono, nós pensamos num lugar baixinho ou num lugar alto? Alto. Pérgamo estava a que altura? 300 e tantos metros, 305 metros, acima de tudo aquilo que havia embaixo. E eles tinham 4 entidades: Zeus, Dionísio, Asclépios e Atenas, sendo Asclépios o mais importante naquela cidade, era o padroeiro daquela cidade. E as pessoas de todo lugar do mundo acorriam lá para buscar a cura. O Senhor está dizendo: eu sei, igreja que está em Pérgamo, que vocês estão onde está o trono de Satanás. Aquela igreja de Pérgamo, cercada pelo culto a Satanás e ao imperador romano como Deus, ela se recusou a renunciar à sua fé, mesmo quando os adoradores de Satanás martirizaram um dos seus membros. É o que o Senhor está falando aqui. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vocês, onde habita Satanás. Amados, manter-se firme contra as fortes pressões e tentações da sociedade nunca é fácil. Mas a alternativa é mortal. Por isso o Senhor nos alerta, lá no verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Se manter firme diante das pressões que o mundo faz, das tentações que a sociedade oferece, não é nada fácil. Mas para aquele que não fica firme, a morte espiritual é certa. Se será assim para o vencedor, não sofrendo dano da segunda morte, para o perdedor, a morte eterna é certa. No verso 13 ao 15, diz o Senhor pelo apóstolo João: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos,
e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Amados, não era fácil ser cristão em Pérgamo, era muito difícil. Crentes experimentavam uma grande pressão para se comprometer com a fé, ou então para abandoná-la. Os nicolaítas eram crentes que comprometeram a sua fé a fim de desfrutar de algumas das práticas pecaminosas da sociedade de Éfeso. O nome nicolaítas é tido por alguns como sendo mais ou menos o equivalente grego da palavra hebraica para baalamitas. Balaão, ele era um profeta que tinha induzido os israelitas a realizar seus desejos lascivos. Quando o povo de Deus, sendo levado por Moisés para Canaã, passa em um determinado lugar, lá tem um rei chamado Balaque. Balaque vê a quantidade de gente que compunha o povo hebreu marchando pela sua terra, ele ficou com medo. Ele ficou imaginando, se essa gente resolver tomar o meu reino, eu estou frito. Mas eu ouvi dizer que eles arrebentaram com o Egito, a maior potência do nosso tempo. O Deus deles, um Deus muito poderoso. Então Balaque mandou buscar Balaão, que era o agoreiro do momento. Ele era o feiticeiro do momento. Ele era o pai de encosto do momento. Aquele cara que era respeitado e temido. E ele manda os seus oficiais irem lá para chamar Balaão. E dizem para ele, olha, Balaque está prometendo uma grande soma a você. E dizendo, vem e amaldiçoa esse povo. E Balaão vai. Balaão queria ir, mas Deus diz para ele, não, você não vai não. Então Balaão diz para os oficiais de Balaque, olha, eu não posso ir. E aí os oficiais fizeram os olhos de Balaão abrirem ainda mais. Falou, olha, mas a quantidade que o rei está prometendo é muito grande. Você se tornará um homem muito rico. E o coração de Balaão oscilou entre obedecer a Deus e buscar riqueza. Deus então diz, vai com eles. No meio do caminho, Balaão começa a pensar nas riquezas que vai ter, e ele agora é tentado a fazer o que Balaque quer e não o que Deus quer que ele faça. Por isso Deus vai e abre a boca da mula para falar para Balaão, porque tem um anjo no meio do caminho que ia matá-lo. A mula tenta desviar do anjo para lá e para cá, Balaão espanca a mula, até que Deus abre a boca da mula para falar com Balaão, e a mula diz, por que é que você está me espancando? Eu sempre te servi bem. E Balaão diz, estou te espancando porque você não quer me obedecer. Fala, não quero te obedecer porque tem um anjo com a espada enorme ali, se eu vou em direção a ela, vai matar nós dois. E quando Balaão vê, ele teme. Quando chega lá no reino de Balaque, e Balaque reafirma toda a sua promessa de enriquecê-lo, desde que ele amaldiçoe aquele povo, desde que ele faça uma praga acontecer no meio daquele povo e aquela gente toda começa a morrer. Por mais que Balaão tentasse convencer Deus para amaldiçoar aquele povo, todas as vezes que Balaão se levantava para amaldiçoar o povo, Deus tomava a boca de Balaão, e Balaão só podia abençoar o povo de Deus. Irmão, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser um macumbeiro, um feiticeiro, um pai de capeta, quem for, aquele que está com o encosto mais poderoso que for, segundo eles lá, não há maldição que possa se fazer na vida de um crente que está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá?
A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Repita e diga para quem está ao teu lado, olhando bem no olho dele. A Bíblia diz, para aquele que está, então vigia o teu pé. Sabe por que tem crente aí que está apavorado, fica alguém demoniado, ele fica achando que o demônio pode saltar daquele lá e vir para ele? É porque ele não está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo não teme o diabo. Aquele que está em Cristo não teme o demônio. Aquele que está em Cristo não teme o feiticeiro. Aquele que está em Cristo não teme a macumba. Aquele que está em Cristo não teme acordar de manhã e abrir a porta da casa dele. Tem lá aquela macumba toda feita na porta dele. Ele abre aquela porta, ele diz: Senhor, em nome de Jesus, feito está agora toda maldição colocada em minha porta, porque esta casa habita um filho do Senhor. E eu quero dizer para o Senhor, Pai, tem misericórdia e compaixão da alma que serviu a Satanás, cheia de mal em seu ser, para vir aqui trazer essa coisa maldita. Ela me quis mal, mas eu clamo a Ti, misericórdia pela vida dela, em nome de Jesus, porque Tua palavra diz: ama teu inimigo e farte-se da afronta. Ah, mas eu sei que foi aquele vizinho. Senhor, que em nome de Jesus, o mal que ele me quis, o Senhor não o recompense com mal, mas que o Senhor o recompense com o bem, que é a salvação, que a salvação entre na casa dele. Depois, pega lá a vassoura, varre tudo para dentro de um saco de lixo, amarra com cuidado para o lixeiro não machucar a mão e joga onde é devido, na lata de lixo, sem medo e sem receio, porque você é mais que vencedor sobre todas as coisas, se você está em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Só que Balaão não conseguiu fazer. E aí, ele não consegue amaldiçoar. Balaque fica zangado com ele. Eu te trago aqui para amaldiçoar esse povo, e você só abençoa. Some da minha frente, que se eu te ver eu vou te matar. Balaão pensou: bom, já fiz o que Deus queria, né? Já que eu já fiz o que Deus queria, já fiz. Balaque, posso dar só uma palavrinha? O que é? Sabe o que é? Você está com medo desse povo aí, você queria destruir esse povo, não quer? Quero. Tem um jeito. Qual é? Eu não pude amaldiçoar esse povo porque o Deus desse povo não quis amaldiçoar. E o Deus desse povo é maior do que todos os deuses. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Sabe aquela festa para Astarote, a deusa da fertilidade? Sabe a festa de Astarote, a festa do vai e vem, com as barraquinhas, com pé de moleque, com pescaria, com danças típicas, com cultura. Sabe? Pega as mulheres que são as sacerdotisas de Astarote. Pega as mulheres do reino. Muitas, muitas, muitas. Veste elas com aquelas calças leg de ginástica. Aquelas bem apertadinhas mesmo. Fala para elas não usar calcinha não, para não marcar. Vai ficar bem decente. Calcinha vai ficar mais indecente, vai chamar a atenção. Bem apertadinha mesmo, que é para colocar todo o relevo à mostra. Faz elas vestirem uns shortinhos, daquele shortinho assim que quando encosta assim, que faz assim, aparece a polpa do bumbum. E coloca um salto alto para elas ficarem bem imponentes, e quando andam, aquilo lá dá aquela reboladinha. E manda elas ficarem desfilando na frente do povo e convidando os homens para virem participar da festinha. Nada demais. Só tem uns comes, uns bebes, bater um papinho daqui, um papinho para lá. E aí, eles vão vir. Eles vão participar da festa.
E eles vão ter relações sexuais com elas. E elas são sacerdotisas de Astarote. E Astarote, você sabe, ela se satisfaz com o sêmen dos homens, introduzido nas mulheres em uma celebração cultica, num frenesi de muito sexo, drogas e rock and roll. E quando você seduzir esses homens, e eles se contaminarem com as mulheres do seu reino, na festa, para essa entidade, o Deus deles vai se voltar contra eles, porque eles terão deixado de ser fiéis. Sabe por quê? Porque o Deus deles disse para eles que eles só devem adorar a Ele, enquanto a gente atira para qualquer lado. Tem o Deus dali, que é o Deus da fertilidade, a gente atira para o lado dele. A gente vai lá agradar. Tem o Deus ali da saúde, a gente vai lá e faz oferenda para ele. Mas o Deus dos hebreus não. O Deus dos hebreus exigiu: vocês vão adorar somente a mim. Então é simples, leva esse povo a não adorar a Deus. Ou melhor, leva esse povo a adorar a Deus, mas se corromper adorando um dos nossos deuses. E o que é que Balaque faz? Exatamente isso. E lá em Peor, uma grande festa religiosa é feita, e as mulheres que perambulavam para lá e para cá no arraial dos hebreus seduzem os homens, e os homens vão às festas, e lá eles se relacionam com elas e se contaminam com aquelas entidades. E por causa disso, uma praga estabeleceu dentro do povo de Deus, no arraial de Deus. Deus está dizendo aqui, pelo apóstolo João: Pérgamo, você é uma cidade que está no lugar onde Satanás colocou o seu trono. Não é fácil ser crente aí não, né? Porque de todo lado você é tentado. Você, quando foi perseguida, e até mataram um dos meus fiéis de entre vocês, vocês se permaneceram fiéis e não abandonaram a mim. Mas eu tenho contra vocês que vocês estão aceitando no meio de vocês aqueles que professam o mesmo que os nicolaítas de Éfeso, aqueles que se corrompem com esse mundo e estão seduzindo vocês, e estão tornando o culto de vocês morno, e estão seduzindo alguns de vocês, já seduziu alguns de vocês. Amados, quando queremos tomar parte de uma atividade que sabemos está errado, podemos dar desculpas para justificar nosso comportamento, dizendo que ele não é tão mau como parece, ou que não irá prejudicar nossa fé. Mas Cristo tem palavras pesadas para aqueles que procuram desculpa para o pecado. Não, foi só a festinha ali do vai e vem. Eu só fui comer, eu não fui fazer nada lá. Eu não entrei na igreja, eu não me benzi, eu não me curvei a imagem, eu não fiz reza, eu só fui lá comer a tapioca, a queijadinha. Eu fui lá só para levar meu filhinho para brincar na roda gigante. Mas aquela festa é consagrada a quem mesmo? Jesus Cristo? Não, né? Não. Que tem? Tem nada demais. Isso aí. Tinha gente lá na igreja de Pérgamo também com a mochila do que tem nas costas. Tem nada a ver. Amados, nada se sabe sobre Antipas, esse mártir da igreja de Pérgamo que o Senhor está falando dele, exceto que ele não comprometeu a sua fé. Ele foi fiel, morreu por Cristo. Aparentemente, no entanto, alguns na igreja toleravam aqueles que ensinavam ou praticavam o que Cristo se opõe. Compromisso pode ser definido como uma mistura das características de duas coisas diferentes ou uma concessão de princípios. Você deve cooperar com as pessoas tanto quanto puder, mas evite qualquer aliança, parceria ou participação que poderia levar a práticas imorais
ou corruptas. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo, para não buscarmos jugo. O que é jugo desigual? Jugo é estar debaixo de um ser, um ser senhorio. Palavra difícil para sair. É estar debaixo, de novo, é estar debaixo de um senhorio. Paulo diz assim, ó, você é crente, não fica pensando em namorar, mas que o tempo já passou, estou ficando para titia, só que está difícil até dentro da igreja para encontrar um. O apóstolo Paulo diz assim, você vai procurar lá fora, você vai buscar com quem não tem compromisso com Deus. Então você é um crente fiel a Deus e vai se aliançar com um não crente ímpio que não teme a Deus. Pastor, negócios, fé à parte. Na hora que o teu sócio quiser fazer um negócio que é corrupto, na hora que teu sócio fizer um negócio que é corrupto, eu quero te perguntar, qual é o sócio de qualquer um dos corruptos da Lava Jato que o nome dele não está arrolado e também está preso? Até a mulher do cara vai. Ela vai dizer que não sabia. Ela vai dizer que a conta era dele. Não, mas a conta era minha, mas quem colocava o dinheiro era ele. Você sabia? Eu até imaginava, né? Mas o que eu podia fazer? Quem colocava o dinheiro era ele. Que inocência. Pode olhar para quem está do teu lado e me ajudar? Diga então, você deve cooperar com as pessoas, tanto quanto puder, mas evite qualquer aliança, parceria ou participação. Porque, querido, vai te levar a fazer o que não deve. Vai te levar a ficar amarrado naquilo que você não deve. E entrar numa aliança não é difícil, o problema é sair dela. Verso 14, o Senhor diz pelo apóstolo, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Irmão, eu quero te perguntar, o que tem comer as coisas sacrificadas ao ídolo, se o ídolo não é nada? O que foi que nós fizemos ainda há pouco? A consagração de uma criança. Que valor tem isso? Será que tem valor? Tem. Aquilo que está sendo comido lá naquela festa daquela entidade foi consagrada para quem? E você sabe disso. O apóstolo Paulo diz assim, coma tudo o que que venderem no açougue, não perguntando nada por causa da tua consciência. Por que ele fala isso? Porque lá, em toda a região do Império Romano, sacrificava-se animais para as entidades, boi, carneiro, ovelha, pombo. Eu não sei se tinha lá, mas galinha. E aí, depois que matava esse animal lá no sacrifício, não jogava o corpo fora. A carne era enviada e vendida para o açougue. E aí o crente ia lá no açougue, e o Paulo está dizendo assim, não chega lá e fala assim, açougueiro, essa carne aí está vindo lá do templo lá do ídolo tal, se tiver não compro não. Qual é a procedência dessa carne aqui? Essa carne aqui é fresquinha. E outra, hein? Abençoada pelo Deus Apolo. Esse touro foi consagrado a Apolo ainda hoje. Está fresquinho. Pode tocar nele, você ainda sente o calorzinho do corpo. Paulo diz, não pergunta nada, por causa da tua consciência. Porque todo mundo vai saber que você sabe que você está comendo uma carne que foi sacrificada a um ídolo. O ídolo não é nada, mas a consciência das pessoas é. Então, se você sabe, não. Agora ele diz, por que você vai comprar sem perguntar? Porque aquilo que você recebe com ação de graças ao Senhor é santificado pela tua oração. Se isso não fosse verdade, eu quero perguntar, quem tem pelo menos 10 centavos no bolso aí, levanta o braço. Quem não tem, senta do lado de alguém que tem aí, vê se ele vai te dar algum aí antes de você sair. Pra você não ficar duro.
Todo mundo tem. Quem tem pelo menos 10 centavos no bolso? Eu quero te perguntar, você tem certeza que esses 10 centavos é santo? Esses 10 centavos aí não foi usado, junto com outro dinheiro, para pagar uma prostituta, para pagar um beck. Quem sabe o que é beck? Cocaína. Você tem certeza que esse dinheirinho que está no seu bolso, na sua carteira aí, não foi usado para pagar uma propina de um policial corrupto? Então eu te pergunto, esse dinheiro é abençoado ou é amaldiçoado? A palavra de Deus diz que porque você vem e consagra a Deus o que você tem, tudo que fica contigo é abençoado, porque você deu com ação de graças ao Senhor. Sim, Senhor, do Senhor é a terra, o mundo, tudo que existe, todas as coisas são tuas, e todo recurso que entra na minha vida vem da tua mão, porque o Senhor é o doador de todas as coisas. Mas apesar disso, tudo aquilo que eu tenho, eu consagro ao Senhor. Eis aqui a minha fidelidade. Eu honro o Senhor como eu dízimo. Eis aqui a minha adoração. Eu expresso a minha fé de que só o Senhor é Deus e provedor na minha vida. Santificado é, portanto, tudo aquilo que o Senhor me dá. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo, está santo. Foi tornado santo. Por isso o apóstolo Paulo diz, não pergunta nada por causa da tua consciência. Não é do açougueiro. A menos que ele saiba, vendi uma carne hoje para Apolo, uma carne hoje de um touro, tu não sabe da maior. Vendi um pernil lá de um porco, assado, porco não, porque o judeu não comia porco. Vendi lá a carne do judeu não, o crente gentil, mas eu comi assim. Vendi hoje um quarto de um porco lá, que foi sacrificado pro São chefe dos porquinhos. Você não sabe da maior. Não é que o crente comprou e sabendo o que era, cara. Aí vão começar a falar um monte de besteira, né? Mas você quer ver uma coisa? Um dia alguém perguntou, falando, porque o crente, ele trata o pessoal que é dos cultos afro, que professa fé nas entidades africanas. Primeiro que não existe entidade africana. Existe entidade. Mas vamos lá. As entidades africanas, do culto africano, se pega, vê lá a baiana, o cara faz o sinal da cruz, o cara arreda Satanás, em nome de Jesus cai, sai por terra, é cheio dessas frescuras. Eu falei, eu não sou não. Você não é? Eu falei, sou não. Eu ainda não tive a alegria de ir para a Bahia. Estou esperando ser convidado para alguém me convidar e eu ir lá na Bahia. Mas o dia que eu for na Bahia, querido, e eu estiver andando no lugar, mas duvido você chegar lá no Pelourinho. Se Deus quiser, eu vou. Eu quero ver se chegar lá no Pelourinho, vai ter lá um monte de baiana vendendo acarajé, tudo isso, aquilo. Você quer saber uma coisa? Cara, eu vou lá, eu vou comprar e eu vou comer gostoso. Você vai comer? Vou. Mas você não sabe que elas, antes de servir, elas abaixam lá e elas consagram, antes de começar a servir e vender, e consagram lá para o seu santo de cabeça. Eu falei, sei. E daí? Isso é problema dela. Eu vou chegar lá e quando ela me der, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço todo dia quando eu sento para comer. Eu pego, vou dizer na frente dela para todo mundo, como eu faço no mercado, no restaurante, onde eu vou pegar e vou dizer, Senhor, obrigado, porque o arroz, o camarão, o milho, tudo que está aqui foi o Senhor que fez. E quando o Senhor fez pensando em mim. Porque tudo que o Senhor fez, colocou nesse mundo, o Senhor fez para o homem. O Senhor não fez para entidade nenhuma. Tudo isso o Senhor fez para me servir, como o Senhor é bom. Por isso, Senhor, eu te agradeço. E agradeço ao Senhor por dar inteligência para essa baiana, para ela colocar um tempero para tornar um troço ainda mais gostoso. Muito obrigado, eu consagro ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado e vou comer. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é feito com ação de graça. Pastor, mas aí assim você não está sabendo? Eu estou. E aí? Com a consciência tranquila. Estou consagrando, entregando para o meu Deus e ela está vendo. Agora não, eu sou crente, sabe? Depois do que o pastor Cláudio falou, sem problema nenhum. Sabe aquela festa do vai e vem ali? Eu vou lá ver se ela descola uma gatinha. Sabe como é que é, né? Lembra que o pastor Cláudio falou que está encalhado? Vai colocar a sua cara na vitrine? Eu vou para lá. Vai que hoje eu encontro, mais hoje, dia 12 de junho, vai que eu encontro lá o meu Romeu, ou a minha Romeia.
Vai sim. Para uma festa inspirada por Balaão. Vai sim. Há espaço para diferença de opinião entre os cristãos em algumas áreas, amados. Mas não há espaço para heresia e impureza moral. Tem um monte de pastor por aí evangélico para dizer assim, esse pastor é um ultrapassado. Esse cara está em que século? É de que século que o relógio virou? Nós estamos no tempo do evangelho da inclusividade, ou melhor, do inclusivismo. Inclusividade foi terrível, né? Nós estamos no tempo do evangelho do inclusivismo. O negócio é ser inclusivo, a igreja tem que ser inclusiva. Que pregação é essa que esse pastor está fazendo? É da Bíblia, sabia? Palavra de Deus, Biblia, sagrada. Quem escreveu isso aqui foi João, o apóstolo, amando do Senhor Jesus. E essa palavra aqui é atemporal, porque o Senhor diz assim, eu sou santo e eu não mudo. E Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não te encurvarás a ela e a ela não prestarás culto. O que um crente faz quando ele vai numa festa consagrada a uma entidade? Seja ela de que religião for. Ah, mas os hebreus estavam lá. Eles eram o hebreu, povo de Deus. Eles só foram lá para uma festinha. Ah, tudo bem, tiveram lá uma relação sexual lá com a mulher lá e tal. Cair na carne, mas cair do homem. Levantar de Deus. E outra coisa, Deus sabe de todas as coisas. E como tem crente com Deus sabe de todas as coisas, e não tem medo de que Deus saiba de todas as coisas. Inclusive, que você está flertando com o inimigo. Qual a cidade brasileira, amados, que não tem um ídolo que é tido por superior aos demais e é celebrado com festa em uma data específica no ano? Em algumas cidades, tem até mais de um. E cada um é celebrado numa época diferente para a cidade, ou para o trânsito. Por quê? Porque é a festa. E o povo vai, não, o povo está nem aí para o santo, para o ídolo, para o que seja lá. O povo vai por causa da festa. Exatamente, o povo hebreu não foi por causa do ídolo, foi por causa da festa das mulheres que estavam lá dando sopa. E lá se corromperam. E quantos não são os cristãos evangélicos que declaram ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática? E são seduzidos a participar destas festas e ainda dizem, tem nada a ver. Quando eu era criança, lá na minha cidadezinha, todo ano tinha a festa da cidade, tinha a festa do padroeiro da cidade. E a festa do padroeiro da cidade era a festa, a sensação do lugar. Era a festa, a sensação do lugar. Tinha duas festas naquela cidade que eram importantíssimas, a festa do quibe e a festa do padroeiro da cidade. Sabe o que era interessante? Queria encontrar muitos crentes. Mas muito crente. Era só ir na festa. E assim como hoje, que é dia do Senhor, e muito crente não está na igreja, porque está na festa, tinha muito crente na festa. Inclusive eu e muitos dos meus familiares. Porque tem nada a ver. A gente veio só para a festa. E era legal, gostoso, brincar de pescaria. Brincar de tiro ao alvo, que nunca acerta, né? Andar na roda gigante. Brincar de uma brincadeira que a gente não tem hoje. Como era gostoso daquele brinquedo no parque. Era uma canoa, sentava um de um lado, outro do outro, tinha uma corda para ele e uma corda para mim, para o de cá, e a gente puxava aqui, a canoa ia para lá, o outro puxava para lá, a canoa vinha para cá, e fazia aquilo ali, e para parar, o cara tinha que colocar uma tábua embaixo, para ela começar a bater quando parava ali. Alguém já andou desse troço? Ah, que tem um monte de gente aí no meu tempo, olha, que brincou daquele negócio, né?
Um tempo atrás eu fui com Natália num parque de diversões e tinha um barco, aquele com um monte de gente. E agora ele era tocado a motor, né, e tinha um pneu que depois, na hora que ele queria parar, ele segurava. Eu queria andar naquele da minha infância, porque esse me deu medo. E olha, parecia que o negócio era muito gostoso, muito legal. Mas a intenção com que aqueles homens foram também para a festa de Balaque, foi a mesma. Irmãos, quer dizer que só tinha a ver nos tempos de Balaão e nos tempos da igreja primitiva, mas hoje não? Então, por que essa carta do Apocalipse foi escrita, se não para chamar a atenção da igreja para que acorde antes que seja tarde? E não são apenas as festas religiosas de ídolos, em louvor a santos e a imagens, não. Quanta coisa é feita para atrair o crente e seduzir o crente, de modo a que ele seja corrompido e absorva aquelas coisas do mundo e comece a viver e leve isso para dentro da igreja. Quantos são aqueles que estão dentro das igrejas e são fofoqueiros? Fofoca é coisa do mundo. Crentes que estão dentro da igreja, mas estão cheios de sensualismo, veste a roupa só para chamar atenção, para dizer, olha como é que eu estou gostosa, olha como é que eu estou assim. Não faz para dar para Deus o melhor. Senhor, hoje eu vou colocar a melhor roupa. Se eu fosse para uma reunião com o presidente da república, eu ia colocar o melhor terno, eu ia colocar um escarpão. Então, Senhor, hoje eu vou assim, para louvor da tua glória. Não, faz por sensualismo, por vaidade. Se não tivesse nada a ver, querido, Deus não tinha mandado o apóstolo João escrever essa carta no Apocalipse, para chamar a atenção, para que a igreja acorde antes que seja tarde. E além destas festas, e além destas coisas, ainda tem a pornografia, o pecado sexual, o engano, a fofoca, a mentira, a calúnia, a difamação. O que esta carta de Deus para a igreja de Pérgamo está chamando a nossa atenção e a atenção daquela igreja em Pérgamo, que estava num lugar onde havia perseguição e estava cercada de muita influência maligna. Amado, para todo lado, você está dirigindo, tem um outdoor. Você está com a televisão ligada, tem coisas ali. Você entra na internet, você sem querer, abre uma tela no seu computador ali com coisas ruins, para seduzir você. Você está com o telefone celular, entra uma mensagem que você não deu o seu número para aquela pessoa, ou para aquela entidade, ou para o que seja, convidando você para alguma coisa. Para todo lado, de todo lado, nós somos bombardeados com coisas para nos seduzir ao pecado. Como a igreja de Pérgamo. A palavra de Deus para nós, através desta carta, é: não tolere o pecado, curvando-se à pressão para ter, como dizem os sábios desse mundo, a mente aberta e por isso fazer o que eles fazem. No verso 13 a 16, o Senhor diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você já ouviu quem era Balaque e por que o Senhor está fazendo comparação daqueles que estavam na igreja de Pérgamo com aqueles que serviram os propósitos de Balaque e Balaão.
Nesse texto, o Senhor repreendeu a igreja de Pérgamo, porque havia crentes que toleravam aqueles que, como Balaão, levavam as pessoas para longe de Deus. Quanto crente dentro das igrejas estão ouvindo, tem conhecimento da coisa errada, e fica calado e se omite, ao invés de corrigir. Quanto crente que assumiu a aliança de proteger a unidade da igreja, e sabendo do que está errado, ele se cala e não fala nada. Isso não é comigo. Se eu vou me meter nisso, imagina. Para não falar daqueles que fazem parte do fuxico. São as seclas de Satanás, construindo e fomentando a feitiçaria dentro da igreja. Verso 16: portanto arrepende-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa espada, queridos, é o juízo de Deus contra todo aquele que for rebelde e contra toda forma de pecado. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que quer dizer essa pedrinha branca? Quer dizer esse novo nome? O que é esse maná escondido? O maná escondido, quando os israelitas viajaram para a terra prometida, Deus providenciou maná do céu para sua nutrição física, que caía todos os dias sem faltar. Está lá em Êxodo 16, de 13 a 18. O que o Senhor está dizendo é que lá no céu não haverá necessidade alguma para os filhos de Deus. Nós não teremos falta de coisa alguma lá. Mas eu quero te perguntar, qual é o filho de Deus aqui que não tem as suas necessidades providas, ainda que seja através da igreja? Quando passando por alguma tribulação ou dificuldade, porque o Senhor é fiel. Ele diz: uma pedra branca vai lhe ser dada. Essa pedra branca é porque Deus está mandando João escrever para aquelas pessoas daquele tempo na linguagem que eles entenderiam. E nós hoje entenderíamos porque aprenderíamos o que eles sabem. Falar com uma criança na linguagem que a criança entende, eu entendo. E eu já sou muito mais avançado que aquela criança. Essa pedra branca, porque naquele tempo, quando do juízo de uma pessoa, se ela fosse considerada culpada, ela recebia uma pedra preta. Se ela fosse considerada inocente, era tirada e apresentada uma pedra branca, que denotava a inocência daquela pessoa. Quando o Senhor diz: lhe darei uma pedrinha branca, Ele está dizendo com isso, que no grande juízo do Senhor, quando compareceremos todos nós, que embora sendo filhos de Deus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, somos também pecadores, o sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo pecado, e que escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele irá nos absolver no dia do grande juízo, porque Ele é o nosso advogado, aleluia. Mas não será assim para aquele que partir dessa vida, por viver uma vida que desonrou a Ele. Lembra? Ele diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, em Teu nome curamos, empregamos, expulsamos o demônio. Mas Ele diz: mas eu direi para eles: mas eu nunca te conheci. Vai para o inferno. E o novo nome? Vos darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. O que é o nome? É o nome de adoção. Uma pessoa adotada, se você lê o nome de uma pessoa, fulano de tal da Silva Xavier, você não sabe se ela foi adotada ou se não foi. Você pode até pegar e ver assim: poxa vida, mas esse camarada, ele é branco, os pais dele são negros. Tem possibilidade? Não tem? Virtualmente não.
Eu conheço gente aí que papai e mamãe são meio misturadinhos, um lá saiu de um jeito, outro saiu do outro. Conhece alguém assim? Eu conheço família que não tem ninguém com olho azul, mas nasceu um com olho azul, porque vem lá do bisavô. Conhece alguém assim? A gente não tem como saber uma pessoa pelo nome se ela é adotada ou se não é. Só quem sabe é a pessoa. O que está sendo dito aqui, o Senhor vai nos dar uma pedrinha branca de absolvição, escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. As pessoas te olham na rua, você andando para lá e para cá, elas olham para você e elas não sabem nem pensam nisso, porque elas não enxergam isso. Elas olham o teu nome, Cláudio Cortes Barroso, mas elas não sabem que existe um outro nome que está a me ser dado, me já foi dado, só não vale nessa terra para aqueles homens e para o contexto social. E esse nome é Filho de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz e pagou o preço para ser remido e ser tornado Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Mas quando nós partirmos desta terra e formos encontrar com Deus para viver a eternidade, seremos inocentados de todos os nossos pecados que foram pagos pelo Senhor Jesus na cruz. Porque o recebemos como único eterno suficiente Salvador e vivemos como tal filhos de Deus. E lá nós receberemos um novo nome. Lá nenhum de nós vai ser confundido. Lá todos saberemos quem somos. Eu vou olhar para você e vou saber que você é filho de Deus. Eu te considero filho de Deus aqui porque você é crente, deu testemunho, batizado, está aqui. Mas Jesus disse, olha, vai que naquele dia eu vou dizer para aquela pessoa que você está olhando, não dizendo que é filho de Deus, eu vou dizer assim, ops, nunca te conheci. Mas lá no céu, lá não vai ter dúvida. Para aqueles que aqui foram fiéis ao Senhor. Porque quem verdadeiramente é filho de Deus, não nega ao Senhor. E tem muita gente achando que negar a Cristo só seria negar a Cristo se colocasse uma arma na sua cabeça e dizer, adora a imagem ou adora a Cristo. E a pessoa disser, não, eu adoro a imagem para não morrer. Tem um monte de gente negando a Cristo, aceitando as coisas que os nicolaítas e os balaões da vida estão aí a oferecer. Tem crente flertando com o inimigo. Tem crente brincando de ter um pé no céu e outro no inferno. Que perigo. Pensa um pouquinho sobre isso. Você é um crente que está com o teu nome escrito no céu? Você é um crente que tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem certeza que Papai do Céu vai te receber quando você chegar lá? E você vai viver com Ele pela eternidade? Você tem certeza que pelo fato de você ser crente, batizado, está tudo certo, está tudo garantido? Você está certo? Ou será que você tem se comprometido com algumas coisas desse mundo, ao invés de ficar firmado na verdade do Senhor? Em que está o teu coração? No reino de Deus ou nesse mundo? Se você é alguém que tem flertado com o inimigo, toma uma posição diferente hoje. Porque nenhum de nós sabe até quando permanecerá aqui. Jesus está voltando. Ele voltou hoje para milhões de pessoas na face da terra que deixaram de existir. Está voltando agora para milhões de pessoas que estão deixando de existir. Uma bala perdida, um infarto, por um atropelamento, por um engasgo, por um afogamento, por morte natural. Todos iremos nos encontrar com Ele. Você tem certeza que a maneira como você tem vivido a sua vida aqui espelha a fé que você diz ter no Senhor Jesus? E a aliança que você diz ter feito de recebê-lo como seu único, eterno, suficiente Salvador? Você está afastado da igreja e você tem um monte de explicação e justificativa para isso.
E qual delas Deus aceita? Você tem explicação e justificativa para um monte de coisa, para aquilo que tem sido vivido por você. E qual ou quais destas explicações Deus aceita? Vivemos num tempo em que a religião chamada cristã, multiforme, está pregando tanta coisa diferente. E tem muitos que não sabem para que lado vão, nem em quem crer. E assim o é porque não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é apenas um livro de cabeceira, mas que não é aberto ou fica aberto em um salmo ou em um outro texto místico, com finalidades místicas. Mas, meu amado, minha irmã, meu irmão, você que me ouve, você que assiste por um meio de comunicação, se você partir hoje, você vai encontrar com Deus. E o Senhor vai aceitar as suas explicações do porquê você não fez do modo que Ele estabeleceu para ser. O Senhor diz: eu sou santo, eu quero que você seja santo. Santo é ser exclusivo e separado para Deus. Você tem sido exclusivo e separado para Deus, ou você tem esperado que Deus faça aquilo que você deseja? Você tem sido separado e exclusivo para Deus? Ou você está vivendo a vida com o melhor que você pode usufruir dela, acreditando que basta você fazer o bem? Se você se encontrasse agora com Deus, que explicação você iria dar para Deus que Ele iria aceitar? Para o fato de que você não honra seus compromissos, não honra sua aliança com Ele e com a igreja, você não é assíduo, você se deixa levar por todo tipo de coisa que te afasta da igreja, que te seduz. Ou se não é por todo tipo, por algum em específico. Receba hoje a oportunidade que Deus está te dando. Abandone isso. Volte-se para o Senhor. Verdadeiramente receba Jesus como Senhor da sua vida. Faça uma aliança com Deus, em Cristo Jesus. E seja salvo. E tenha o seu nome escrito no livro da vida. E se prepare para receber a pedrinha branca. Porque todos nós passaremos pelo juízo eterno. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059. 21 2761 1059.